Bom, gente, depois de alguns dias a gente tentando fazer em forma de live e tal, eu vi que não estava funcionando muito bem. Então resolvi novamente gravar a aula para o pessoal que está assistindo a aula online. E hoje nós vamos falar um pouquinho da ambiguidade, da polissemia e do elemento, aliás, dos elementos da construção do humor. Então nossa aula vai girar em torno disso e ela é uma preparação para a gente fazer a atividade 46. O que nós temos de ambiguidade e polissemia? É uma coisa que vocês já sabem, vou revisar só para a gente poder alinhar o nosso conhecimento. Então nós temos que a polissemia pode ser o quê? Ela pode ocorrer quando há um duplo sentido na palavra. Ou seja, não é nem uma boa definição, eu não queria essa definição aqui, acabei escrevendo assim mesmo, porque os livros trazem assim, mas de verdade, a polissemia vai ocorrer é quando nós temos mais de um sentido na palavra. Uma palavra que tenha mais de um sentido, a palavra xadrez. Xadrez pode ser o jogo, xadrez pode ser a prisão, xadrez pode ser estampa de tecido. Então não é um duplo sentido na palavra xadrez, ela tem mais de um sentido. Então anote no seu caderno que polissemia é quando a palavra tem mais de um sentido. Já a ambiguidade, por sua vez, ela vai ocorrer quando há mais de um sentido em uma frase. Ou seja, se é na palavra, você tem polissemia. Mas se você tem na frase, você tem ambiguidade. Isso também pode acontecer na imagem. Nós temos também, como nós trabalhamos com textos verbais e textos não verbais, nós temos que compreender então a dimensão da ambiguidade. Ela vai ocorrer também em imagens, em textos não verbais. Ela pode ocorrer em figuras, em desenhos, não tem problema. E lembrando então que a polissemia ela entra como mais um dos elementos capazes de criar ambiguidade. A ambiguidade pode ser criada por uma palavra polissêmica, só que também ela pode ser criada por ausência de uma vírgula, por ausência de um acento, ela pode ser criada por um monte de coisas e, inclusive, se eu alio a palavra polissêmica com uma imagem, eu crio também uma ambiguidade. Então pode ser criada de várias formas. Por exemplo, uma que já caiu no Enem. Você tinha a palavra, a expressão, aliás, você tinha a expressão redes sociais, rede social, você tinha a expressão rede social, e você tinha a imagem de um desenho, aliás, uma charge de um pai deitado em uma rede com um monte de filhos. Então, fazendo a esse jogo de polissemia da palavra rede social, da expressão rede social, criando uma ambiguidade mista. Uma ambiguidade que foi criada pela junção de uma imagem e de uma palavra, de uma expressão polissêmica. Pode ser uma palavra, pode ser uma expressão. Já a ambiguidade, ela vem na frase ou na imagem. Aqui nós temos alguns. Cadê meus exemplos? Cadê meus exemplos? Eu tenho aqui. Aqui está meu exemplo. Ó. Esse aqui é um exemplo de uma imagem que criou ambiguidade. Dá para ver o cálice em preto, mas se você presta atenção na parte em branco, você vai ter um rosto de frente para outro rosto. Isso aí é chamado ambiguidade de imagem, ou uma imagem ambígua, não tem problema. Aqui nós temos outra. Dependendo de como você vê, você vai ver um pato deitado de costas. E aqui você teria o bico do pato. Dependendo do jeito que você olha, você vai ver um coelho. E ali seria, em vez de ser o bico do pato, seriam as orelhinhas do coelho. É também uma imagem ambígua. Aqui nós temos uma frase ambígua. Uma frase ambígua. Meu terapeuta disse: escreva cartas. É uma frase ambígua, não, um texto ambíguo. Porque o texto eu disse que a ambiguidade é na frase, mas pode ser uma frase mais longa. Aqui no caso eu tenho uma frase longa. A frase é: meu terapeuta disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. No próximo período ele diz, fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas.
Então aí que você vai perceber que tinha mais de um sentido. Era queimar as cartas ou queimar as pessoas. A ambiguidade vai trabalhar com isso. O sentido que a pessoa quis e vai trabalhar com, às vezes, um sentido absurdo. Lembrando que a ambiguidade pode ser, ela pode ser positiva, ela pode ser um recurso. Eu estou fazendo ali uma campanha publicitária, principalmente nesse mundo da propaganda, a gente cria muito através de ambiguidades, porque as ambiguidades são muito criativas, elas geram humor e etc. Vamos falar agora do humor para completar a nossa aula. Aqui nós temos mais uma. Olha, o menino diz, vendo pôr do sol. Ele pode estar olhando o pôr do sol, ou ele pode estar vendendo o pôr do sol. Seria a ambiguidade. Mas isso já era humor, porque ele está com a plaquinha, né? Vendo o pôr do sol, ele está olhando o pôr do sol, e alguém chega, provavelmente, e pergunta, como assim você está vendendo o pôr do sol? E ele diz, não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. E aí, claro, vai gerar humor novamente, que é o que nós vamos falar na próxima, na sequência aqui. E encontrando, cadê? Ah, está aqui, ó, elementos da construção do humor. O que são elementos da construção do humor? Vamos lá. Muita gente, na hora que eu jogo uma questão, ou quando ele vê no Enem, no vestibular, e aí tá lá, né? Para tentar marcar a alternativa que tem a ver com a construção do humor do texto. A partir do texto, o humor foi construído. 2 pontos, e aí vem as alternativas. Notamos que o humor da tirinha foi construído a partir de, e vem os distratores, o gabarito, vem ali as alternativazinhas para você analisar. Então, e aí muitas vezes a pessoa diz, mas calma, eu não consegui fazer porque não tinha graça nenhuma, não tinha humor ali. Não tinha humor naquele texto, eu não achei graça, não vi nenhum humor ali. E aí você vai perceber que, na verdade, o elemento de humor, ele não é a graça. Não quer dizer que o texto vai ser engraçado. O texto ser engraçado, você sorrir, você dar uma gargalhada, tem a ver não é com o texto, mas com o seu estado de espírito. Não é todo dia que a gente está para a graça. Num outro dia, se eu lesse aquele texto, se num outro dia você me contasse aquela piada, você me mostrasse aquele meme, eu provavelmente acharia graça. Hoje não. Então vai depender de uma série de coisas. Depende do contexto em que a pessoa coloca aquele texto de humor. Depende do dia ali. Depende do seu estado de espírito. Depende se você entendeu o contexto, entendeu a piada. Depende do jeito da pessoa contar. Depende de uma série de fatores para eu dizer se teve ou se não teve humor naquele texto. Então, mas o elemento está lá, o elemento está lá. Ele é como se fosse, na matemática ali, o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de maior, o sinal de menor. O elemento matemático está ali. Se você conseguiu desenvolver a equação, é outra conversa. O elemento de humor está ali. Se você conseguiu achar graça, aí já é um estado de espírito seu. Não tem a ver com graça, tem a ver com um elemento. E são vários os elementos capazes de criar humor. Mas todos eles, de certa forma, eles giram em torno de uma quebra de expectativa. O grande elemento de humor mesmo, ele vem através de uma quebra de expectativa, aliado com uma outra coisa. Então eu posso ter no texto uma ambiguidade, falamos agora da ambiguidade, quer dizer, uma frase que tenha duplo sentido, uma imagem que tenha duplo sentido, uma palavra polissêmica aliada com uma imagem ambígua, e uma quebra de expectativa, é disso que eu preciso. Ou uma ironia, mas a ironia trazendo... A ironia já é uma quebra de expectativa em si. A ironia é humor, é um elemento de humor em si. Porque eu digo, a criança, vamos dizer que está em casa, ela é custosa, ela está quebrando tudo, e você diz, nossa, que criança linda, nossa, como ela é linda, como ela é quietinha. Então, quando você faz isso, ó, já está quebrando a expectativa, porque a expectativa era você dizer que a criança era custosa, você chegar no pai, na mãe e dizer, nossa, mas seu filho é bem custoso, hein? Mas não, aí você diz, nossa, que criança linda, que coisinha maravilhosa. Quando você faz isso, você quebrou uma expectativa, gerou um elemento de humor. Se isso vai ser engraçado, não importa, pode ser engraçado para quem ver a situação.
Para quem está vivenciando ali, quando você diz isso para o pai, pode até ofendê-lo se ele entender que foi uma ironia. Ele vai ficar ofendido, ele não vai sorrir. Mas quem vê de fora e perceber que aquilo foi uma ironia, ele pode achar engraçado. O estereótipo é muito usado também em humor no Brasil. O que é o estereótipo? O estereótipo é um humor que hoje em dia ele não é politicamente correto, é um humor de preconceito. É quando você diz que o baiano é preguiçoso, você dizer que o goiano todo goiano é caipira, você dizer que o gaúcho brincar com a masculinidade do gaúcho, você brincar com a questão das loiras, dizendo que loiras são burras, você dizer que uma coisa meio xenofóbica às vezes no estereótipo por exemplo, eu dizer que o português é ignorante. Então a gente brinca com isso. É cheio de piadas, de estereótipo no Brasil. O brasileiro gosta de piadas de estereótipo. Elas podem ser, às vezes, xenofóbicas, elas podem ser homofóbicas, elas podem ser preconceituosas em termos de religião, né? Pode ser um preconceito religioso, pode ser machista. Então, são vários estereótipos. Quando eu brinco que um elemento de um grupo e eu generalizo que todos daquele grupo são daquela forma. Por exemplo, dizer que mulher não sabe dirigir. Então, todos esses elementos são criados no mundo do humor brasileiro e através, claro, de quebras de expectativa. É através de quebras de expectativa também o estereótipo. A caricatura é um tipo de quebra de expectativa também, porque pode ser um desenho que eu faço de alguém e eu exagero características dele. Por exemplo, se você fosse fazer uma caricatura de mim, você poderia exagerar os meus óculos, você poderia desenhá-los um pouco maiores. Isso quebra uma expectativa. A expectativa das pessoas é que você desenhasse os meus óculos do jeito que ele é. Mas aí você pode aumentar esses óculos e aí geram uma quebra de expectativa. A confusão também da intenção discursiva. Toda vez que eu estou conversando com alguém, nós temos os papéis sociais. Aqui, no caso, eu professor, você aluno, poderia ser no consultório de um médico, eu paciente, diante do médico para fazer uma consulta, e aí nós teríamos ali uma situação de intenção discursiva. Toda vez que alguém conversa com outro, né, eu tenho, aí entra os elementos do humor aqui também, eu tenho locutor, eu tenho locutário, e quando o locutor diz alguma coisa para o seu locutário, a pessoa que vai receber o texto, eu tenho uma intenção. Ninguém diz nada sem intenção. Se a sua mãe diz para você, você chega em casa com o tênis todo sujo de lama, e sua mãe diz, meu filho, acabei de limpar o chão da sala. Tem uma intenção nessa fala. Ela não quis contar para você que ela acabou de limpar o chão da sala. Ela queria que você tirasse os tênis, que você limpasse os pés e que você não sujasse a casa que ela acabou de limpar. Então a intenção discursiva, ela existe em tudo que a gente fala. Mas quando há uma confusão nessa intenção, quebra uma expectativa. Por exemplo, eu disse aqui, médico e paciente. Eu estou ali no consultório do médico e eu digo, doutor, tudo bem? O doutor diz, e aí, Cláudio, como é que você está? E aí o doutor, Cláudio, o que você tem, meu amigo? Olha, médico e paciente. Quando o médico pergunta o que você tem, a expectativa é que eu responda para ele, olha, doutor, eu não estou muito bem. Eu estou com uma dor aqui e essa dor, ela está me incomodando muito. Já faz muitos dias que ela vem me incomodando. E aí, a expectativa é que o médico, então, peça alguns exames, passe algum medicamento e tente me ajudar com o meu problema. Mas se o médico, então, pergunta, e aí, Cláudio, o que você tem? E eu digo, olha, doutor, eu tenho uma casa, eu tenho uma moto, eu tenho também um carro quitado e agora eu estou pensando de comprar um apartamento em Goiânia. Olha, quebrei uma expectativa. Um sujeito que está no médico, ele é o paciente médico, o médico pergunta com uma intenção e eu respondo completamente ignorando, desconsiderando o contexto. Eu tenho que considerar o contexto. A intenção discursiva aliada com o contexto, ela gera entendimento. Confundir a intenção discursiva, desconsiderar o contexto, eu quebro a expectativa da conversa e gero o tal do elemento de humor. Certo? Isso é o elemento de humor. Aqui, rapidinho, eu vou só voltar em alguma... Vou tentar voltar num aqui.
Vou voltar nas imagens. Deixa eu encontrar a imagem aqui. Aqui, ó. O menininho vendendo o pôr do sol, né? E ele diz vendo pôr do sol. Olha, vendo pôr do sol. Aqui é uma quebra de expectativa. Porque ele vendo o pôr do sol, ele está com uma placa, parece que é uma placa de venda. Então o não verbal, né, ele já nos induz, ele gera uma expectativa. Parece que o menininho está vendendo mesmo, ele está querendo vender pôr do sol. Mas quando ele diz, não está à venda, estou vendo o pôr do sol, aí quebra uma expectativa. Gerou a expectativa de que ele estaria vendendo, quando ele diz a frase, quebra essa expectativa. Aqui também, ó, outra quebra de expectativa, porque quando diz, ó, meu terapeuta disse que eu devo escrever cartas às pessoas que eu odeio, meu terapeuta disse, escreva cartas às pessoas que odeia e as queime. Olha, gerou uma expectativa, eu vou escrever carta, depois eu vou queimar essas cartas e eu vou me sentir melhor. Eu odeio essas pessoas, então eu vou escrever cartas, eu vou queimar essas cartas, eu vou me sentir melhor. Mas quando ele diz a segunda parte, quebra uma expectativa. Então esse humor aqui foi de quebra de expectativa. Foi uma ambiguidade colocada no texto e isso fez com que quebrasse uma expectativa. Ele diz, olha, fiz isso, quer dizer, escrevi as cartas, mas agora não sei o que fazer com elas. Só que ele não diz isso. Ele deveria ter dito isso, aliás, né? Escrevi as cartas e agora me sinto melhor. Não, mas ele diz, fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Aí você lembra na hora que, na verdade, ele queimou, foi pessoas. Ele trocou. Ele, em vez de queimar as cartas, ele queimou as pessoas. Então ali teve um problema. Claro, mas não teve um problema de entendimento da intenção discursiva? Teve. O terapeuta disse algo, ele entendeu outro, ele não entendeu a intenção do terapeuta. E ao mesmo tempo é uma ambiguidade. Porque quando ele diz as queime, nós não sabemos se é para queimar pessoas ou cartas. Então, foi construído dessa forma. Deu para entender? E aí nós vamos fazer então a atividade 46 e dúvidas vocês mandam para mim.